Um outro assunto que eu acho que é muito bacana a gente falar é sobre intervalo intra-jornada. Aquele intervalozinho que tem ali no meio da jornada, né? Aquele intervalo que é para refeição, em regra geral, né? Para refeição e um pouquinho de descanso também. Esse intervalo, ele pode ser pré-assinalado. Isso é muito interessante, né? Já tem, claro, isso daí não é novidade não, tá, gente? O intervalo, ele pode ser pré-assinalado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode colocar lá genericamente que o intervalo para refeição e repouso vai ser sempre de 12 às 13 horas, né? Meio-dia 1, pronto, é isso. E aí coloca lá todos os dias sem precisar que o empregado vá ali e faça aquela anotaçãozinha, tá? Diariamente. Mas se houver, aí acho que fica uma dica bacana para a gente dar. Se houver a assinalação em alguns dos dias, então o empregado ali eventualmente anota, né? Anota ali que foi almoçar naquele horário, voltou no outro horário e tal. E aí, se houver essa assinalação, ela vai prevalecer sobre a pré-assinalação. Isso daí é super delicado, né? É aquela história, ou marca ou não marca, né? Porque se você falar, olha, não precisa marcar um intervalo, que é o que a lei garante, o intervalo fica pré-assinalado lá no cartão de ponto, e o empregado não marca dia a dia. Ok, né? Qual vai ser a presunção? Isso vai acabar afetando o ônus da prova, né? Porque se o intervalo está pré-assinalado, a presunção é de que houve gozo do intervalo. Está tudo de acordo com a lei, com o que a lei diz, né? Agora, se o sujeito está marcando o horário de intervalo, qual é a presunção? Bom, é de que o intervalo é aquele que ele está marcando, né? Aí vamos ver se tirou mais de uma hora, menos de uma hora, aí você acaba invertendo tudo, né? Você muda os ônus das provas, né? Então isso que é interessante nessa questão de você saber exatamente como gerir essa questão trabalhista dentro da empresa, né? Então assim, se você vai adotar o pré-assinalado, não marca nada, né? Sim. Acho que é por aí, né? Sim, é. E essa questão de ônus da prova, fiquei pensando aqui, é como se fosse assim uma batata quente, sabe aquela coisa assim? Na mão de quem que tá? Você não quer que esteja na sua mão, o outro também não quer que esteja na mão dele. É uma loucura, né? Porque, por exemplo, quando a pré-assinalação, o que ela faz? Com que a batata quente esteja na mão do empregado, porque é o ônus dele de provar que ele não usufruía daquele intervalo que está lá, já pré-assinalado. O intervalo já está ali, anotadinho, ó, meio-dia 1. E aí ele tem que provar. Mas, por outro lado, se ele assinala, se ele coloca lá que a jornada dele, na verdade, o intervalo entre a jornada dele era de... menor, né, do que uma hora, enfim, inferior ao que a lei determina, né? Isso. Aí o empregador vai ter que provar que, na verdade, aquela marcação ele fez, mas está errada. E é difícil, né? Porque depois que está ali no papel é complicado, né? É isso, a batata quente foi para a mão do empregador. É a mesma coisa do própria obrigatoriedade ou não de ter cartão de ponto, né? Se você tem lá o seu estabelecimento com menos de 20 empregados agora, né? Você não precisa ter o cartão de ponto. Agora, se você fizer o cartão de ponto, mesmo com 2, 3, 4 empregados, aí é a mesma discussão. Então, peraí. Então, o cartão de ponto está lá e é ali que a gente, em princípio, vai tirar o horário de trabalho, né? E já que a gente está falando sobre isso, e o cartão de ponto por exceção? Isso também é um assunto bem bacana. Você sabe, Carol, que quando mudou a lei, né? Que, salvo engano, foi com a lei de liberdade econômica, se não me engano, que houve essa alteração do ponto por exceção, né? Ponto por exceção, o que é? Né? Em vez de você marcar todo dia o horário que você faz, você não marca o horário, nunca, você só marca quando faz hora extra, ou seja, você só marca o excepcional. O ordinário você não marca, então é o ponto por exceção, né? E isso era muito polêmico, né? Assim, era uma discussão, porque fica fácil de você manipular, né? Porque o empregador fala assim, olha, é ponto por exceção. Não tem ponto nenhum, porque ele nunca fez hora extra, então não junta ponto nenhum, entendeu? Essa era a grande discussão, né? E aí, quando a lei... acaba ficando um britânico às avessas, né? Porque... mas aí servindo de presunção favorável para o empregador, não para o empregado, né? Sim, não ter ponto é bom para o empregador, porque não marcou hora extra, então não tem ponto nenhum. E aí você fica pensando, pô, o empregado marca lá hora extra, o empregador pega a rádio e joga fora, né? Mas eu acho que assim, falei de marcação britânica às avessas, porque também não existe a hipótese de todos os dias, todo mundo necessariamente chegar no mesmo horário e nunca ter um atraso
considerável ou nunca ter, né? Eu acho que assim, não dá para na vida normal isso não existe, né? Exatamente. Mas aí eu imaginei, né, que quando saiu essa lei, porque a lei facilitou o ponto por exceção, né? Antes o entendimento é de que seria só por negociação coletiva, a gente teria que fazer o acordo coletivo, a convenção coletiva para fazer o ponto por exceção. E aí a lei passou a permitir também que isso fosse pactuado individualmente, com uma formalidade essencial ali que está expresso na lei. Tem que ser acordo individual escrito, por escrito. E aí o que eu imaginei, né? Nossa, vai chover reclamação trabalhista, alegando que o ponto de exceção é fraudulento, que fez hora extra, mas o empregador não deixou marcar. Eu achei que ia ser assim uma enxurrada. Isso já tem, acho que, quantos anos tem isso? Tem uns 4 anos, sei lá, por aí. Sabe quantas ações até hoje eu peguei sobre isso? Zero. Então, assim, tem umas coisas assim que a gente acha que vai dar um impacto gigantesco, né? E na prática ali, zero. Não tive problema ainda, não peguei ainda problema. E olha que a gente pega muita ação, né? Por ano, em cada vara são 1.500, 1.400 ações por ano em cada vara aqui no Rio, né? Então, nada. Interessante, né? Muito. Então, talvez seja um instrumento que ou não estão usando ou está funcionando. Mas eu chutaria que as pessoas não se atentaram ainda para o fato de que não é mais necessário que seja só por acordo coletivo ou convenção coletiva, que pode por acordo individual, desde que seja por escrito. Porque isso deve ter um impacto muito bom na gestão do cotidiano de uma pequena empresa, né? De você não precisar ficar ali todo dia gerenciando ponto, marcação, entrada, saída, marcou, não marcou. Né? Quando faz hora extra, lança lá as horas extras. Então, eu acho que isso, para a gestão de uma pequena, média empresa, deve ser algo muito interessante, né? Imagino eu. Mas, realmente, a gente não tem dados estatísticos assim. Se está sendo usado, né? Se está sendo usado, se não está dando problema, eu posso falar, assim, empiricamente da minha vida, né? Ainda não peguei nenhuma ação sobre esse tema. Tá, bacana. É isso.